Fala galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Já tá virando meu bordão esse. Mas enfim, espero que esteja tudo bem com vocês, né? Vamos lá responder mais uma questão aqui de química orgânica. Coincidentemente, é o mesmo número, né? Questão 108, só difere o ano aqui. A gente tem que avançar um ano, avançar 2 anos na verdade. 2021, que esse aqui é da questão passada, que era em 2019. Aqui no meu técnico aqui, 2021. Vamos lá. Pronto, sem perder mais tempo, né? Vamos à leitura e resolução da questão. Hoje vamos ter que analisar essas estruturas químicas aqui, né? São 5 ao todo. E vamos lá para a leitura da questão. As águas subterrâneas têm sido contaminadas pelo uso de pesticidas na agricultura. Entre as várias substâncias usualmente encontradas, algumas são apresentadas na figura. A distinção dessas substâncias podem ser feitas por meio de uma análise química qualitativa, ou seja, determinando sua presença mediante a adição de um reagente específico. O hidróxido de sódio é capaz de identificar a presença de um desses pesticidas pela reação ácido-base de Bronsted-Lowry. Aí tem aqui a estrutura 1, né? Composto 1, composto 2, composto 3, 4 e 5. O teste positivo será observado com o pesticida, aí tem aqui as opções, né? De 1 a 5. Bem, o que é qual é a teoria ácido-base de Bronsted-Lowry? Bem, para Bronsted-Lowry, ácido toda aquela espécie que pode aceitar elétrons. E uma base de Bronsted-Lowry é todo aquele composto, toda aquela espécie química que pode doar esse par de elétrons. É diferente um pouquinho aí das outras teorias, né, que geralmente por base de liberação de H+, ou por liberação de OH-. Mas Bronsted-Lowry ele dá ênfase aí à presença de um composto que pode aceitar ou doar elétrons. Isso que fique claro na mente de vocês. E o que seria a base de Bronsted-Lowry, assim, resumidamente? Seria, por exemplo, aquela espécie que pode capturar o hidrogênio ácido em solução e também, a depender da condição, né, em outras condições. A teoria dele veio já para dar uma unificada assim nesses quesitos, né? Meio que revolucionou as reações químicas. E o que a gente vai ter que analisar nessas substâncias aqui, nessas estruturas, nesses compostos pesticidas, né? Justamente quem é que tem. Deixa eu mudar de cor aqui. Quem é que tem o hidrogênio mais ácido? Hidrogênio mais ácido. Mas por que o hidrogênio mais ácido? Porque se essa espécie aqui for para o meio, por exemplo, como a gente está mais acostumado, né, para a solução, que é aquoso, ou se mesmo ele estiver ligado aqui a uma determinada estrutura, sei lá, assim, que favoreça a sua saída, a sua retirada, a reação química com a base, por exemplo, um heteroátomo aqui, ó, olha só, um hidroxila que é bem eletronegativa, não sei se vocês lembram desse conceito, que vai drenar essa nuvem eletrônica mais em direção a ele, né? E facilitar a saída desse próton. Então, a gente tem que ver qual desses aqui vai ter, essa característica para que a base, que seria essa espécie aqui, ó, vou colocar de outra cor, vou colocar de vermelho,
possa agir com seu par de elétrons, né, como diz a teoria, capturando esse hidrogênio aqui, compartilhando esse par de elétrons para o hidrogênio. Então vamos lá. Ó, na primeira a gente tem aqui cloro, oxigênio, nitrogênio, que são conhecidos nossos lá da tabela, que possuem energia eletronegativa, eletronegatividade em determinada abundância, né? O oxigênio maior aqui desse lado em relação ao nitrogênio, e eles têm aqui, olha só, o hidrogêniozinho aqui disponível para reação. Deixa a estrutura 1 aí. A estrutura 2. Olha só, a gente vê até aqui que tem umas espécies quimicamente carregadas aqui. O nitrogênio está fazendo 4 ligações, está positivado, né? O oxigênio aqui está negativado, ou seja, ele pode estar compartilhando aqui, né? Se a gente for imaginar esse par de elétrons, e aí estabilizando essa carga aqui com outro oxigênio. Ora, esse oxigênio está carregado com energia eletronegativa, ora esse outro oxigênio está carregado com essa energia eletronegativa. Isso pode gerar aqui também uma nuvem eletrônica maior. Essa eletronegatividade pode estar sendo mais direcionada na direção desses compostos aqui, e esse hidrogênio pode estar sendo facilitado através dessa saída também, né? No entanto, outra coisa que vai levar muito em conta é qual vai ser o híbrido de ressonância após a saída desse hidrogênio aqui. Ou seja, a estabilidade do composto também diz sobre o quanto ele pode liberar esse hidrogênio para a base, né? Então veja, olha, já muda um pouquinho aqui nesses compostos com anéis aqui, com cloro, que da família 7A, extremamente eletronegativo, o oxigênio também muito eletronegativo. Então a nuvem eletrônica está bem aqui, ó, em torno do anel, em torno desses outros heteroátomos aqui. E aí, quando esse hidrogênio sair, seguindo essa estrutura, a gente pode ver que essas ligações conjugadas aqui podem estabilizar essa carga parcialmente. Por exemplo, o hidrogênio vai ser capturado aqui seria capturado aqui pela base, né? Eita. Seria capturado aqui pela base. E aí o par de elétrons poderia vir para cá, depois vir para cá, e aí por ressonância isso aqui poderia ser estabilizado, mas vamos deixar aí, né? Estrutura 3. A gente já vê que tem um adicional em relação à estabilidade. Na opção 4, a gente não vê essa disponibilidade aqui de hidrogênio assim tão destacada quanto nas outras, né? E a gente vê também que não tem assim um composto que esteja tão livre, próximo a esse hidrogênio, para poder fazer com que a nuvem eletrônica se distorça e fique mais fácil da aquisição desse hidrogênio. Por exemplo, a gente poderia pensar aqui, né? Mas, por exemplo, a gente vê que no início o carbono junto aos hidrogênios que estariam aqui, né? Alguém poderia pensar, ele não vai receber essa carga negativa tão facilmente quanto esses outros compostos aqui, por exemplo, nitrogênio, né, que poderia fazer esse tipo de transição, né, não teria essa mesma capacidade, o carbono. Então a gente pode descartar 4 e pode descartar 5 também, porque a gente vê que as reações com os hidrogênios elas não estão tão evidenciadas. Então a gente ficaria entre essas estruturas aqui. Só que, se a gente for levar em consideração a diferença existente entre a primeira e a segunda, a gente vê que a terceira tem o critério da estabilidade, tanto nesse composto, nessa parte do composto, quanto nessa outra parte do composto aqui. Diferente a 1, diferentemente da 2, não tem, por exemplo, não teria, na verdade, a mesma estabilidade que poderia haver aqui, né? Porque assim que o hidrogênio fosse capturado, o nitrogênio poderia formar uma ligação dupla aqui e ter um híbrido de ressonância aqui, estabilizando essa carga. Mas, mesmo assim, o hidrogênio que está sendo mais facilitado aqui para reagir com a base é o da estrutura 3.
Então, levando isso em consideração, a gente chega à conclusão que a letra C é a alternativa correta. Letra C. Opa, deixa eu colocar de verde, né? Porque senão fica parecendo que é incorreta. C. Letra C é a correta. Qualquer sugestão, qualquer comentário, coloca aí nos comentários. E tamo aí, tamo atividade. E outra, olha só, aqui não simboliza assim, né? O hidrogênio não sai assim. A base captura ele, e aí essa estrutura aqui, ela muda, entendeu? Mas eu coloquei aqui só para a gente pensar na saída desse hidrogênio. Mas ele sairia pela reação com a base de Bronson, certo? Valeu, pessoal. Até a próxima.